Muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar o professor Dr. João Peças Lopes. É um prazer tê-lo aqui. De facto, temos tido imensos momentos aqui para falar e tem estado aqui nesta casa várias vezes. Ao engenheiro Jorge Sousa também, o diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Universitário de São João, e ao engenheiro Carlos Sampaio, CEO da Elargon Energia também, e a todos aqueles que são os subscritores do Pacto, todos aqui presentes, senhoras e senhores. É um gosto ver esta casa cheia. Nós estamos a dar hoje aqui um pontapé de saída a algo que são estas conversas em torno do rumo à neutralidade 2030 e que se calhar compete-me a mim explicar um bocadinho aquilo que temos preconizado ou o caminho que temos feito. O Porto tem feito desde 2013 eu sou o vereador responsável pelo ambiente, mas numa lógica até de estratégia municipal temos adotado o tema da sustentabilidade e trabalhado sobre esse tema já ao longo dos anos e de uma forma muito transversal, portanto em todas as vertentes da sustentabilidade, se quisermos. Obviamente o município do Porto, por toda a sua, digamos, atuação, que é em diversas áreas, vai tentando liderar pelo exemplo. Em variadíssimos aspectos vamos trabalhando na área de energia, na área ambiental, na área social, na área económica, mas há um grande desígnio, digamos assim, que acho que a todos nos move, que é obviamente a sustentabilidade do planeta e aqui a lógica da descarbonização e a forma como nós vamos tratando o planeta, nomeadamente para ele ainda nos aguentar aqui por uns anos, a espécie humana, durante algum tempo. E aqui a lógica de rumarmos à neutralidade é um desígnio que nos preenche a todos, preenche enquanto União Europeia, que tem metas até 2050, mas é um desígnio que as cidades têm sido elas muito a impulsionar aquilo que tem acontecido depois pela União Europeia e a seguir pelos governos. Portanto, isto tem sido um bocadinho, nem sempre tem sido, teoricamente seriam as cidades, os governos e União Europeia, ou poderia ser ao contrário, mas não tem sido bem assim. Tem sido as cidades a liderar, e desde há largos anos que as cidades têm imposto e têm mostrado que é possível avanços substanciais, nomeadamente porque, obviamente, estamos muito perto dos cidadãos e, portanto, temos que ter... temos uma melhor percepção daquilo que é a qualidade de vida e como ela está relacionada com estes objetivos. E, portanto, as cidades têm sido impulsionadoras deste caminho. Também no Porto, aquilo que nos move é o Porto liderar, dar o exemplo, e quando digo dar o exemplo, aqui não é apenas só o município tem que, obviamente, mostrar esse caminho, não podemos estar aqui a preconizar um caminho e depois nós próprios não o fazermos, mas há uma lógica de que a neutralidade de uma cidade, o caminho de uma cidade é feita muito para além daquilo que é o município, as suas empresas municipais, etc. Tem muito de juntar-nos a todos, as várias instituições, as várias organizações, o cidadão, obviamente, e todos os portuenses, mas também aqueles que nos visitam, aqueles que cá trabalham, numa lógica de um caminho. Pronto. E foi isto que também presidiu ao lançamento do Pacto do Porto para o Clima. O Pacto do Porto para o Clima é, de facto, um grande compromisso. É um compromisso que nós todos assumimos. Não é um compromisso do município do Porto, não é um compromisso de uma única entidade. É um compromisso de todos. E foi extremamente... acho que foi, não direi com surpresa, porque não foi, mas foi muito bom perceber que a cidade do Porto se une em torno destes temas e nós muito rapidamente tínhamos centenas de subscritores, de instituições, de organizações da cidade, que se uniram precisamente dizendo, se vocês têm esse compromisso ou se querem realizar esse compromisso, contem comigo. Praticamente foi isto que foi acontecendo e a maioria destas instituições, algumas aqui presentes, aquilo que foram nos dizendo foi, nós estamos cá para contribuir. Se calhar até ainda não sabemos muito bem como é que vamos atingir em 2030 a neutralidade. Se calhar todos nós ainda temos alguma dificuldade em perceber todo este caminho. Mas também por isso é que nos compete trabalhar em conjunto. Só assim é que vamos atingir estes objetivos. Não há outra hipótese. Para terem uma ideia, o município do Porto é responsável por 6% das emissões da cidade. Portanto, por muito que uma instituição fizesse, como uma instituição como o Porto, seria responsável pela diminuição de 6% das emissões. Outro dos aspectos que gostava de salientar é que nós temos sido... Esta lógica não é apenas de um compromisso, mas também de olhar para aquilo que fizemos e aquilo que é a estratégia do que queremos fazer para o futuro. E por isso nós fomos e vamos usando daquilo que temos à nossa disposição, formas de se indicar, de avaliar a estratégia. Fizemos-lo, por exemplo, quando a Comissão Europeia decidiu, vamos
escolher 100 cidades que podem ser líderes neste tema. E é uma das missões que a Comissão Europeia tem, são 5. Uma delas é estas cidades que podem ser neutras em carbono e liderar em 2030. Era exigente. A Comissão Europeia avaliou todo o track record das cidades, o que é que elas fizeram e o que elas pretendiam fazer até 2030. E é com muito agrado, e foi com muito orgulho também, devo dizer, mas também com um grande sentido de responsabilidade do que agora nos traz para o futuro, que o Porto foi eleito nesse restrito grupo de 100 cidades, houve centenas de cidades que se candidataram, e acho que aqui merece um destaque já daquilo que é o trabalho que nós temos tido, e aqui falo, por exemplo, do país também como um todo, porque quando se fala de descarbonização de cidades, também estamos a falar de qual é a energia que nós consumimos, e como sabemos em Portugal, ao longo dos últimos anos temos feito um bom trabalho em termos de produção de energia renovável, e isso também ajuda a que as cidades, obviamente, possam caminhar para a descarbonização, mas também na mobilidade e muitos outros aspectos. O que é que agora nós estamos muito empenhados? Estamos, obviamente, muito empenhados em que esta informação que nós já temos e que muitas outras instituições que até hoje estão aqui connosco têm caminhos que já estão a delinear, estratégias que já estão, consegui-la que ela, de certa maneira, seja disseminada por todas as instituições e que permita acelerar o caminho que nós queremos fazer. Se nada fizermos, provavelmente a bola de neve ia-se montando, ia gerando, e daqui a uns anos, em 35, 40, se calhar estaríamos na neutralidade. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é pegar na bola de neve, começar a juntar o maioria possível com os bons exemplos que nós temos e lançar a bola de neve para que ela avance muito rápido. E é isto que nós estamos a tentar construir, é este o caminho. Este ciclo de conversas tem muito, e agradecendo outra vez aos oradores aqui hoje presentes, mas vamos ter mais 9 conversas, portanto, todas as quintas-feiras se quiserem, tendo ou não tendo muita coisa, acho que desliguei isto, não? Carreguei aqui no botão. Tendo ou não tendo muita coisa para fazer, mas às quintas-feiras dispensem um bocadinho de tempo para virem cá ouvir e também conversar, e acho eu poderem também partilhar um bocadinho daquilo que vai acontecer. Portanto, nós vamos viajar por variadíssimos temas. Hoje vamos começar por um tema mais relacionado com a energia, mas depois vão ser muitos os temas e muitos oradores aqui presentes. E aquilo que nós vamos querer é que com esta discussão, com este conjunto de ideias, de bons projetos, de boas estratégias, também trabalhar naquilo que é um contrato. Nós, na missão de cidades, vamos ter que realizar um contrato com a Comissão Europeia, e esse contrato não é um contrato apenas do município, é um contrato que vão ter vários stakeholders, nomeadamente os grandes consumidores de energia, se quiserem, por exemplo, em que nós vamos ter medidas específicas até 2030. Portanto, vamos ter que todos, em conjunto, como cidade, de certa maneira, assumir um compromisso do que vamos fazer daqui para a frente, e é muito esta perspectiva que nós agora queremos nos próximos 10 conversas e muitas outras iniciativas que estamos a fazer do Pacto, conseguir chegar a este contrato e a este caminho que queremos fazer. Eu vejo aqui muita gente que eu nunca vi, portanto, a primeira vez que cá veio, portanto, também queria-vos dar as boas-vindas e dizer que esta é a Casa de Inovação que o município do Porto já há alguns anos abriu, e onde nós temos promovido muito destas iniciativas, portanto uma casa aberta a todos, com variadíssimas iniciativas, e que ao longo das próximas semanas também vai acolher aqui os ciclos de conversas e esta dinâmica. E portanto terminava agradecendo. Eu quis fazer esta pequena introdução estamos hoje no lançamento aqui das conversas, para explicar também que isto não são meras conversas apenas para nós também vamos beber a informação, vamos daqui, digamos, usar as boas ideias e os bons exemplos que os nossos parceiros também vão trazer, vamos partilhar também um bocadinho daquilo que é a nossa visão e a nossa estratégia, e aquilo que temos vindo a fazer também para inspirar outros a ajudarem-nos nesta aceleração. E obviamente eu acho que aqui o Porto pode e deve ser o exemplo nestas temáticas, é isso que temos tentado também promover com muitas das instituições que temos e que já dão excelentes exemplos na cidade. Termino, passava a palavra ao engenheiro Rui Pimenta, que é a pessoa que é o meu braço direito na Agência de Energia, é o administrador executivo da Agência de Energia, onde temos também um track record enorme daquilo que a agência tem feito na cidade do Porto, e não só, porque na realidade a Agência de Energia tem mais 9 municípios.
e convidava o engenheiro Rui Pimenta a fazer aqui a introdução sobre o tema e depois dar a palavra aos convidados. Obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Vou tentar sentado. Vamos ver se funciona. Então, boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara do Porto, excelentíssimos senhores oradores, muito obrigado pela vossa disponibilidade, excelentíssimos senhores subscritores do Pacto do Porto, minhas senhoras e meus senhores, é com gosto que hoje estou aqui convosco para falarmos sobre um tema de energia descentralizada, produção de energia renovável, produção de energia limpa. Tenho várias notas, por isso vou tentar seguir estes apontamentos para não escapar nada. Começar por dizer que a produção de energia renovável e descentralizada proporciona elevados benefícios ambientais, contribuindo significativamente para a descarbonização dos territórios. Mas os impactos não se ficam só por aqui. Temos várias vantagens económicas e sociais muito consideráveis, nomeadamente a diminuição da pobreza energética e promovendo uma transição energética mais justa e sustentável. Entre as várias fontes de energia renovável, Portugal, sendo um dos países europeus com maior exposição solar, possui condições únicas para uma aposta cada vez maior na energia solar fotovoltaica. Para terem uma ideia, Portugal tem em média 2.200 a 3.000 horas de sol por ano, enquanto se pensarmos que a Alemanha, em média, tem 1.200 e 1.700 horas por ano, praticamente metade. No entanto, a Alemanha tem o maior índice europeu de potência fotovoltaica para autoconsumo per capita, enquanto Portugal, apesar de já ter 1 gigawatt de potência fotovoltaica instalada em produção descentralizada, ainda não está no top 10. Num recente estudo de potencial técnico e económico da energia solar fotovoltaica a instalar em telhados da União Europeia, Portugal classificou-se no 4º lugar. Este estudo aponta um número muito interessante, que seria 52% do total do consumo de eletricidade a nível nacional poderia ser proveniente da geração de painéis solares dedicado ao autoconsumo, ou seja, se cobríssemos grande parte das instalações do edificado, conseguiríamos dar resposta a 52% do consumo de eletricidade. Apesar deste potencial, estarmos claramente atrasados, o que demonstra a necessidade de continuar a impulsionar o desenvolvimento deste segmento-chave para o alcance das metas da descarbonização. Portugal está também a acompanhar a tendência de crescimento das comunidades de energia renovável, tendo criado condições para a implementação de novos projetos nesta área. A mais recente legislação, publicada em janeiro de 2022, relativa à organização do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, identificou um conjunto de medidas destinadas à eliminação de barreiras, ao processo de registro e licenciamento e também à participação nos mercados de eletricidade por parte destes projetos. No entanto, a implementação deste diploma tem sido um processo moroso e apenas agora, nos últimos meses, começaram a surgir os primeiros projetos cujos pedidos de licença já têm mais de um ano. Falando agora especificamente sobre o município do Porto, é fácil de perceber que a energia solar fotovoltaica é mais adequada para o nosso território. E já existem diversas iniciativas a decorrer, e se calhar vou destacar algumas que estão a ser implementadas por parte da autarquia do Porto. Podemos falar no projeto Porto Solar, em que está neste momento a ser instalado um megawatt fotovoltaico em 29 edifícios municipais. Está em fase de conclusão este projeto, dos quais destes 29, 25 são escolas, e com o objetivo, para além de produção de energia para autoconsumo das instalações, depois será criado aqui um conceito de gamificação entre as escolas para promover uma competição saudável, obviamente, e limpa entre os alunos destas escolas básicas. Será também desenvolvido, e está em desenvolvimento, um conjunto de projetos na habitação social. Está previsto a instalação de 6 megawatts nos próximos anos para autoconsumo nos edifícios de habitação social do município, fornecendo eletricidade a preços mais baixos, apoiando a mitigação da pobreza energética. Aqui, a título de exemplo, nós está também em fase final e, infelizmente, também a aguardar a conclusão do processo de licenciamento por parte da Direção-Geral de Energia, a primeira comunidade de energia renovável no universo da habitação social a nível nacional, que está a acontecer no bairro de habitação de Agra do Amial. Ou seja, está tudo instalado, se passarem lá já vêm os painéis, já vem toda a instalação concluída, mas ainda estamos nesta fase final de processo de licenciamento. O município tem estado também a trabalhar num incentivo municipal sobre o IMI, com vista à promoção da produção renovável para autoconsumo no território. Este incentivo é acessível a cidadãos e empresas e o regulamento também está em fase final de poder ser anunciado.
Foi lançado em setembro do ano passado, no gabinete do município, um balcão de aconselhamento enquadrado com o projeto Porto Energy Hub, onde todos nós, enquanto cidadãos, enquanto entidades, podemos nos deslocar para obter aconselhamento técnico, apoio nos processos de licenciamento ou mesmo alguma indicação sobre apoios de financiamento que estejam disponíveis. Para além deste conjunto de iniciativas, o município já tem mais de 1 megawatt de fotovoltaica em funcionamento, distribuído em vários edifícios, desde piscinas, o edifício da Empresa Municipal de Águas e Energia do Porto, o Parque da Cidade, entre outros. Mas também temos muitos bons outros exemplos de instalações no Concelho do Porto que estão nesta fase em desenvolvimento ou até mesmo já em funcionamento. Podemos falar no Hospital São João, no IPO, alguns edifícios da Universidade do Porto, Politécnico do Porto, o Tribunal da Relação, STCP, Futebol Clube do Porto, o Mercado Abastecedor, Santa Casa, entre outros. Não podemos esquecer que o autoconsumo individual ou coletivo é uma solução custo-eficaz para todos, mas principalmente para os consumidores mais expostos às variações do mercado grossista de eletricidade, dada a instabilidade dos preços de eletricidade resultantes ainda da dependência de fontes fósseis como o gás natural e também das licenças de CO2. Os custos da tecnologia associada à energia fotovoltaica têm vindo a diminuir ao longo dos anos, permitindo que muitos cidadãos e empresas consigam fazer eles próprios o investimento. E para aqueles que não conseguem, existem atualmente programas de financiamento, o PRR, o mais conhecido neste momento, e outros modelos de mercado privado que facilitam o acesso a este tipo de tecnologias sem ser necessário o investimento inicial por parte dos cidadãos. De referir ainda que se espera que os projetos de autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável venham a desempenhar um papel relevante na modernização e digitalização da rede elétrica, ao impulsionarem a implementação de sistemas inteligentes, como contadores inteligentes, plataforma de motorização e gestão, sensorização, etc., o que irá também representar novos desafios, para além do surgimento de novos modelos de negócio integrados, como soluções de armazenamento, essenciais para uma maior flexibilidade do sistema, ou mesmo a mobilidade elétrica. Não devemos desvalorizar o impacto destes projetos nas redes elétricas, nomeadamente da redução das perdas associadas ao transporte e à distribuição de eletricidade. Para terminar, dizer apenas que a produção de energia renovável descentralizada tem um maior impacto ambiental, social ou financeiro quanto maior forem as medidas complementares de eficiência energética. A energia mais limpa é aquela que não consumimos. Obviamente que ainda temos um caminho longo a percorrer para alcançar a neutralidade carbónica no município do Porto, mas que é essencial a participação de todos. Muito obrigado. Convido agora o professor João Abel Peças Lopes a apresentar a sua visão sobre este tema, nomeadamente de que forma as redes elétricas deverão evoluir para acompanhar a transição rumo à neutralidade. O professor Peças Lopes é licenciado e doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, é professor catedrático da FEUP e atualmente diretor associado do INESCTEC. É fellow da Power Energy Society do I3ES, é diretor do Programa Doutoral de Sistemas Sustentáveis de Energia da FEUP, coordenador do Tech Energy do INESCTEC, vice-presidente da Associação Portuguesa de Veículos Elétricos, é membro do Conselho Nacional de Acompanhamento do PRR, professor adjunto da Iowa State University nos Estados Unidos, entre 96 e 99, e professor visitante na Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Pode, por favor, passar à apresentação. Ok. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estarem aqui, é fantástico ver esta Assembleia, portanto, boa tarde. Agradecer o convite que me foi dirigido, faço com muito gosto, agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara do Porto e à organização do evento este convite. E vou então dar-vos um bocadinho da minha visão relativamente à forma como vamos ter que fazer esta descarbonização. E deixar-vos aqui duas ideias fundamentais. Portanto, a descarbonização faz-se pela eficiência energética, muito importante, e a eficiência energética pode ser começada ao nível do edificado, através de sistemas de isolamento térmico eficientes, e depois pela eficiência na utilização da energia. E faz-se também através de uma solução, que é a eletrificação da economia, desde que esta eletrificação seja suportada por energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis. E eu trago-vos aqui uma imagem daquilo que em 2019 eram as previsões do PNEC
e em termos de capacidade instalada e de mix de geração, em termos de energia produzida, entre 2015 e 2050, sendo que os objetivos do PNEC são para 2030. E aquilo que podem ver é precisamente que há uma aposta muito grande na produção de origem renovável, solar fotovoltaica e eólica, e, muito importante, uma contribuição muito significativa da produção distribuída. Uma contribuição que estava quantificada em cerca de 2 giga e que atualmente teremos cerca de 1 giga, como o engenheiro Rui Pimenta acabou de referir. E, portanto, a produção distribuída vai ter um papel relevante na contribuição para esta descarbonização da economia. Se pensarmos então que aquilo que está a acontecer e que irá consolidar-se nos próximos anos passa muito por os consumidores serem simultaneamente consumidores e produtores de eletricidade, portanto o chamado conceito do prosumer, de um anglicismo que nós tentamos utilizar em português, onde, portanto, cada instalação de utilização pode ter os seus painéis solares fotovoltaicos para produzir parte daquilo que consome, sendo que provavelmente haverá períodos em que há excessos de produção e acaba por os entregar à rede pública. Mas este é o cenário que nós estamos a ver acontecer e que vai consolidar-se nos próximos anos. Simultaneamente, é preciso perceber que há uma quantidade significativa de consumos de eletricidade que se estão a eletrificar, ou melhor, consumos de energia que se estão a eletrificar, como é, por acaso, por exemplo, a climatização ambiente, o aquecimento de águas sanitárias, com a utilização de bombas de calor e, muito, muito importante, a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica tem um peso significativo, aliás, cerca de 35% da energia que nós consumimos em Portugal corresponde a custos com ou energia que é utilizada para garantir a mobilidade. Portanto, um esforço grande que temos que fazer é tentar descarbonizar também essa energia que atualmente é baseada em combustíveis fósseis, portanto, petróleo, refinação de petróleo para garantir a mobilidade. Portanto, o que nós vamos ver acontecer é o crescimento da procura de eletricidade. Portanto, a todos os níveis, dentro de uma área urbana, esse crescimento vai resultar da eletrificação de uma quantidade grande de consumos de energia, mas ao mesmo tempo também, e com uma importância muito significativa, na mobilidade. A mobilidade vai ter um papel relevante. Mas eu gostava só de trazer aqui algumas visões e explicar-vos que uma das aspectos que é relevante para o sucesso desta transição, até porque, como consumidores, aquilo que os consumidores vão querer é também ter uma redução da sua fatura de eletricidade, e para conseguir isso é preciso que os consumos dentro de uma instalação de utilização sejam deslocados de maneira a que coincidam com os momentos em que a produção de origem renovável está presente, nos momentos em que ela é abundante. Ou seja, isto significa o quê? Que nos edifícios, nas instalações de utilização, nas nossas habitações, nós vamos começar a ter que utilizar uma solução que dá, mais uma vez, um anglicismo, o Home Energy Management System, ou HEMS, que, no fundo, é uma solução de baixo custo, muito baixo custo. Estou a referir-me a soluções que podem ser compradas no supermercado, de uma prateleira do supermercado, por valores inferiores a 50 euros, e que permitem comunicar com os equipamentos de utilização, os eletrodomésticos, por exemplo. Alguns deles podem ser deslocados, a sua utilização, e com algoritmos de otimização que aproveitam as previsões da produção de origem renovável, é possível, reparem, está aqui a previsão da evolução da produção de origem solar fotovoltaica numa habitação, e aquilo que este sistema faz é deslocar
os consumos de maneira a fazê-los coincidir com este período. E estou a pensar na utilização da máquina de lavar louça, da máquina de lavar roupa, de alguns consumos térmicos, em particular, por exemplo, a bomba de calor quando estiver a funcionar, para aquecimento de águas sanitárias, e, portanto, isto vai traduzir-se numa eficiente utilização desta energia, vai traduzir-se claramente numa redução da fatura de eletricidade e vamos ser ambientalmente mais corretos. Bom, simultaneamente, com o autoconsumo, com as soluções de autoconsumo, nós vamos ver aparecer, e como o engenheiro Rui Pimenta dizia há pouco, nós estamos a começar a ver aparecer finalmente as primeiras comunidades de energia renovável, que estão a ver a luz do dia depois de um período longo de licenciamento, em que vai ser possível que alguns destas instalações de autoconsumo e que têm excedentes, que partilhem os excedentes com os seus vizinhos. Portanto, num mesmo edifício, no outro lado da rua, dentro de uma comunidade, de uma pequena comunidade, de um bairro, como acaba por estar aqui representado. Mas isto significa que nós vamos ter que desenvolver todo um modelo, aliás, ele está definido, está bem caracterizado em termos da legislação, do Decreto-Lei 15 de 2022, que saiu o ano passado, e que permite precisamente definir a forma como se faz toda essa gestão. E aqui estão alguns exemplos de como os diferentes consumidores, cada um deles com o seu Home Energy Management System, vai ser capaz de gerir os seus consumos e as suas produções, entregar os excedentes à rede e estes excedentes serem geridos por uma entidade que dá pelo nome de EGAC, ou seja, Entidade Gestora do Autoconsumo, e que vai fazer esta gestão integrada, eventualmente colocando em mercado ofertas relativas à agregação destes excedentes ou partilhando esta energia com os restantes consumidores que não têm autoprodução e que, portanto, vão beneficiar desta situação. E, portanto, isto é uma solução virtuosa, uma solução que nós vamos ver aparecer e consolidar-se também nos próximos anos. Assim, o licenciamento possa permitir que aconteça de forma tão rápida quanto possível. É claro que tudo isto tem implicações. E tem implicações técnicas sobre a forma como as redes elétricas têm que ser operadas e futuramente também terão que ser planeadas, porque nós estamos a mudar significativamente todo o paradigma de funcionamento do sistema elétrico, em particular ao nível da baixa tensão, com o aparecimento de uma massificação enorme, em particular da produção distribuída e, não esquecer, do aumento significativo do consumo. E a infraestrutura é a mesma, é a de infraestrutura de partida. E isso é verdadeiramente desafiante. O que, por exemplo, eu mostro-vos aqui com estas cores, querem dizer o seguinte, isto é, relativamente a uma variável importante que é a tensão da rede, a tensão em corrente alternada, e que quando há períodos de grande produção de origem solar fotovoltaica, as tensões no sistema sobem, e até sobem para níveis que podem ser preocupantes, porque podem comprometer a qualidade do serviço. Mas há soluções para gerir essa situação. E, portanto, nós vamos ter períodos em que há abundância do recurso renovável, com uma quantidade significativa de sistemas de produção distribuída, e que muito provavelmente o que vai acontecer é que uma parte dos consumos, que até vai acabar por não ser suficiente para absorver a totalidade dessa energia, o que faz com que alguma dessa energia possa ser enviada para montante, mas, portanto, vamos ter situações em que as tensões vão andar para valores muito altos. Por outro lado, nos períodos de maior consumo, por exemplo, o início da noite, em que todos os consumidores vão para casa, ligam o fogão e começam a ver televisão e, portanto, há um grande consumo de energia, nós vamos assistir, e até quem traz o veículo elétrico se calhar é capaz de o querer ligar à tomada nessa altura, não sendo, contudo, o melhor momento para o fazer. Isso leva-nos a outra situação que tem a ver com a gestão do carregamento inteligente dos veículos elétricos, mas, portanto, relativamente aos períodos de maior consumo, nós temos situações em que as tensões vêm para valores muito baixos. E, portanto, isto significa que é preciso
fazer investimentos, e os operadores de rede têm que estar atentos para isso, em hardware. Quando estou a falar em hardware, estou a pensar em que é necessário desenvolver soluções em que comecem a aparecer transformadores com regulação automática em carga ao nível da média e baixa tensão, a utilização dos sistemas de armazenamento para poder armazenar energia produzida nos momentos em que há abundância desse recurso, mas não há tanto consumo quanto poderia acontecer, e que depois essa energia vai ser entregue à rede nos períodos em que há maior consumo. Sensorização, ou seja, nada disto se faz sem aumentar a sensorização do sistema. E isso é investimento, é CAPEX que tem que se fazer, e os operadores de rede têm que o perceber. E, muito, muito importante, novas ferramentas de gestão. Novas ferramentas, novos procedimentos de gestão, obviamente ferramentas que assentam na informação que chega a partir da sensorização que vai ser adotada e, portanto, para concluir, o que eu diria é que esta transição energética vai implicar grandes alterações ao nível dos consumos de baixa tensão, onde o consumidor tem aqui o papel central, a todos os níveis, o consumidor como utilizador dos diferentes equipamentos que tem em casa, a mobilidade elétrica, que também vai ser gerida pelo próprio consumidor. Para que tudo isto aconteça, é preciso que haja uma aceleração da digitalização do consumo e da produção de eletricidade. Portanto, ou seja, é preciso instalar massivamente sistemas de monitorização, os conversores têm que ser inteligentes, a gestão do consumo também é inteligente, portanto, tudo isso faz-se pela digitalização. Um aspecto fundamental, os comercializadores e as entidades gestoras de autoconsumo, que vão permitir consolidar esta mudança em termos comerciais. E, finalmente, um ponto para o operador da rede de distribuição, que tem aqui um papel crucial para garantir o sucesso técnico desta mudança. E com isto termino. Depois teremos talvez tempo para alguma discussão. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor. Convidava agora o engenheiro Jorge Sousa, diretor dos Serviços de Instalação e Equipamentos Centro Hospitalar Universitário de São João, a apresentar a realidade do Centro Hospitalar de São João, tentando identificar algumas das medidas que têm vindo a ser desenvolvidas e apresentando também um pouco da estratégia futura de uma instalação tão relevante na nossa cidade. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Passamos de uma análise mais macro e muito bem desenvolvida para uma situação de um edifício, da abordagem de um edifício e aquilo que podemos lidar com ele. Basicamente, o São João consome, falar de um edifício de 200 mil metros quadrados, consome quase mais de 5 megawatts no final da manhã, portanto somos um consumidor para a área do campus muito, muito intensivo, somos um grande consumidor de água também, somos o maior consumidor a nível das águas do Porto, e então, em vez de abordarmos este edifício todo, que é um edifício dos anos 40, construído ainda com uma arquitetura, foi herdada uma arquitetura alemã e que tinha, digamos, uma componente de climatização muito, muito reduzida, quisemos abordar a parte do ambulatório. O edifício, basicamente, a estratégia que tentei adotar é nós recebermos todas as consultas externas e toda a cirurgia de ambulatório e termos, pelo menos, toda a atividade de ambulatório de São João em equilíbrio energético, ou seja, com pegada a carbono zero. E vamos ver as quantidades, o que é que isto representa, e esse basicamente é o desafio que fizemos, em vez de abordar, digamos, todo o hospital e depois ficarmos com medidas muito, muito, muito partidas. A segunda situação é que um hospital é um edifício em mutação constante, ou seja, qualquer hospital ao fim de 10 anos está num processo de consumo maior de energia, porque o número de equipamentos que vamos instalar é cada vez maior, instalamos equipamentos pesados altamente consumidores, como as ressonâncias, os destaques. Esta área consome muita energia e, tecnologicamente, estamos constantemente a pôr equipamentos dentro do hospital. Grande parte do consumo de um edifício deste tipo não é da iluminação, não é dos motores, não é da climatização, vem do consumo de equipamentos terciários. Para terem uma ideia, aqui temos um bocadinho de apresentação daquilo que é uma atividade do ambulatório do São João. Vou passar um bocadinho para este lado. Aqui
Portanto, fazemos por ano quase 600 mil atos médicos, são 44 especialidades, trabalham 850 profissionais e fazemos quase 80 mil sessões de hospital ao dia. Portanto, são estes atos médicos todos que nós recorremos, todos que queremos pegar nisto tudo e transformá-lo em energia zero em termos de consumo de rede. Isto engloba 2 edifícios principais, um é o hospital de dia, outro são consultas externas, que basicamente tem um em pré-fabrico, com isolamentos térmicos muito eficientes, com aquecimentos também muito na parte elétrica, com deficiência na parte dos envidraçados e na parte das coberturas, e foi a partir daqui que arrancamos o nosso projeto. Antes da intervenção, são 12 mil metros quadrados, com consumo de 5 megawatts ano e com 1025 TEPs. Portanto, são edifícios claramente classe C na tipologia de classificação energética, na base. Então, o receptor aí, tem que ir para aí. Pronto, uma das primeiras componentes que fizemos foi a nível das coberturas. E, tínhamos grande parte das coberturas em fibrocimento, com isolamento térmico muito eficiente, e esta é a grande surpresa física que sentimos. Quando passamos as coberturas para painéis de sanduíche de isolamento, mesmo sem climatização, quer a perda de calor, quer a quantidade de térmica que é ingerida dentro do edifício, modifica exponencialmente. É um bocadinho como as nossas cabeças, nós temos muita perda térmica por cima, por isso é que metemos gorros no inverno e aquecemos o corpo todo. Passa-se exatamente a mesma coisa com os edifícios. Muitas vezes é uma área que é muito descurada, mesmo em termos de habitação, e o grau de isolamento que temos nas coberturas modifica completamente o funcionamento de um edifício. Portanto, essa foi das primeiras medidas que tomamos, substituindo todo o sistema de coberturas, e aqui vêm as áreas das consultas externas e dos 3 edifícios já com as coberturas todas substituídas. Depois, a componente dos envidraçados tem a ver com os cortes térmicos que conseguimos através das massas translúcidas. É obviamente e é conhecido a diferença entre ter janelas condutivas de calor e ter janelas com isolamento e com capacidade de isolamento. É por aqui que nos entra muito da energia térmica quente quando queremos arrefecer os edifícios. É por aqui que perdemos muita da energia térmica quente quando queremos manter a temperatura dentro dos edifícios. Portanto, esta é uma das componentes clássicas e que é das primeiras abordagens que se faz, quer em habitação, quer em grandes edifícios. Portanto, aqui há alguns exemplos das transformações que fizemos em edifícios pré-fabricados dos anos 80 e que modificamos completamente. O São João começou um processo energético há uns anos, em 2011, quando nós tínhamos o aquecimento do hospital, e o sistema do hospital era com caldeiras a nafta. E nafta não era a gasóleo, nem a gás natural, nem coisa, era a nafta pura e dura. O que acontecia quando nós ligávamos as caldeiras, elas estavam muito tempo ligadas, e estavam no centro do hospital, porque tipicamente as redes térmicas estão no centro do edifício para fazer as redes. Quando ligávamos as caldeiras, quase que se via a queima desde a Câmara do Porto ou desde a Maia. Tanto que a parte do centro do hospital era completamente negro. O que para um hospital que quer cuidar da saúde, isto acontecia, às vezes estamos nos processos muito rápidos agora, e vamos ver como é que estamos. Mas estamos a falar disto em 2009, 2010. De 2009, 2010 tínhamos umas caldeiras a nafta com fumo negro que fazia o aquecimento, produzia água quente e produzia vapor para o hospital. Pronto. E isto foi das primeiras coisas que tomamos, foi a opção da instalação de uma central a trigeração. Foi na altura, era a maior central da Europa em termos hospitalares, uma central de 12,5 megawatts de frio, que produz 7 megawatts e meio de eletricidade, e de onde obtemos qual é o princípio da trigeração. A trigeração é interessante porque nós injetamos gás natural para uns motores que alimentam os alternadores que produzem energia elétrica, okay? Isto é o clássico, e o que é que fazemos? É que pegamos na energia térmica que sai dos gases de escape, portanto aquela energia térmica toda, que alimenta uma caldeira e produz vapor e produz água quente, ou num chiller de absorção transforma essa energia térmica quente em energia térmica de água gelada. Portanto, nós, a partir de uma fonte, produzimos energia térmica, água quente, vapor e água gelada. Portanto, e essa foi a estratégia de
Quando começamos a renovar o hospital, também em 2006, 2007, 2008, começamos a descobrir que por partes tínhamos que começar a pendurar chillers por todo lado para produzir água quente e para produzir climatização, com baixos copos, e o consumo do hospital estava a disparar. Com este processo conseguimos manter já há alguns anos um consumo perfeitamente estável através do aproveitamento da transformação térmica da própria produção. Foi mais um esforço que estamos a fazer agora e que teve neste programa, que é o conjunto de distribuição de linhas, que num campus desses funcionam enquanto linhas públicas, que alimenta todos os edifícios neste momento já do campus, inclusive a faculdade. Pronto, isto são alguns dos exemplos das linhas verticais e da alimentação, quer as centrais térmicas que depois estão distribuídas em diferentes pontos, que depois alimentam as unidades de tratamento de ar e que fazem a própria climatização. Uma das coisas que o professor falou, que é muito importante e que também abordou, que é o não consumo. Ou seja, nós podemos ter fontes muito rentáveis, podemos ter fontes do solar térmico, da hídrica, da eólica, mas se não gerirmos a energia que estamos a comprar, estamos a deitar energia fora. E uma das maiores apostas que estamos a fazer é na gestão desta energia. Como é que se faz esta energia? Com tecnologia que se chama gestão técnica, a chamada GTC, que de uma forma automática gera toda a climatização e todos os meios deste edifício. Na componente que se falou há bocadinho, o que nós vamos poder chegar às nossas casas e começar a comandar e fazer este balanceamento energético, é o que tem que ser feito em edifícios desta dimensão, quando, por exemplo, nós temos quase 300 unidades de tratamento de ar. Ou seja, eu tenho 300 pontos que me consomem energia térmica que eu tenho que fazer a flutuação destes elementos. E neste tipo de edifícios, o investimento que temos que fazer agora é muito na energia térmica. Eu trago aqui um pequeno vídeo, vamos ver se ele passa, que é... Our world has never been developing as Fala rapidly bocadinho as it is today. deste conceito aplicado a Who estes can tipos tell de me how edifícios to e run edifícios de my grande property dimensão? as efficiently as possible, while at the same time providing the highest level of comfort for its users? Este é um parceiro For which nosso, emerging é Salter, requirements must que tem estado technology connosco have desde o solutions início ready in the do next 10 projeto, years? são How suíços can we achieve the e são um dos specified líderes energy europeus neste momento targets na gestão together? integrada de edifícios e edifícios de What grande makes a dimensão. building sustainable? Questions to which we at Sauter offer answers and solutions that set completely new standards in digital building automation for comfortable operation and efficient use of resources. Basicamente, estamos no aqui a matter falar where é you're building. gestão de edifícios tipo escritórios. Isto faz a gestão de quê? Faz a gestão de iluminação, faz a gestão térmica da quantidade de ar que metemos no edifício, faz a gestão desta sala e varia os requisitos térmicos conforme a sala está vazia ou está cheia, portanto, regula a carga térmica que nós pomos no edifício, de modo que quando estivermos nesta sala, temos a quantidade de ar que está a ser insuflada e a temperatura que está a ser insuflada, depende da carga térmica que ele está a medir constantemente, instantaneamente aqui. Se estamos muitos aqui dentro, não precisamos tanto de aquecimento, ele baixa o nível de temperatura das baterias e o ar sai a uma temperatura mais baixa. E faz a relação também com a temperatura exterior. Isto passa-se a este nível, passa-se a nível de equipamentos e passa-se a nível também dos sistemas de iluminação. Ok? Pronto, e isto é aplicável quer em grandes edifícios, quer hospitais, quer escritórios, quer aeroportos, e depois é aplicado hoje já em serviços terciários de grande dimensão também. Portanto, é uma das componentes básicas do sistema, é fazer a gestão integrada. Vamos dar agora um salto. E depois chegamos, então, umas estrelas do sistema, que é os fotovoltaicos. Nós não tínhamos nenhuma potência instalada, vamos iniciar no próximo mês um projeto, é um projeto de 1,2 megawatts, e tentamos otimizar ao máximo todas as coberturas que tivemos na parte sul do hospital, portanto, nestes edifícios mais baixos que estão ao redor, e é com grande expectativa, e é com esta componente que vamos conseguir fazer o reequilíbrio da parte do edificado todo. Pronto, este é um exemplo dos pavilhões que vamos cobrir. Curiosamente, este ainda não é o nosso, mas é um hospital brasileiro, de uma parte de consultas externas também, com uma arquitetura muito idêntica, que cobriram, e depois até entramos em contato com eles e estão contentíssimos com o rácio. E com estes elementos todos, queremos então obter o equilíbrio carbónico da atividade do ambulatório. Pronto, a partir daqui,
é elevar as componentes de eficiência, elevar a componente do edifício, e a par disso, este programa que teve dentro do POCU foi também eleito em nível da saúde, um dos mais estratégicos, porque permitiu-nos também renovar todo o edificado e aumentar grandemente o confronto. Esta é a parte do ambulatório, nas diferentes fases, tivemos que fazer várias rotações para conseguir execução. E esta é parte também das componentes da renovação interna e externa, portanto aproveitamos também para renovar todo o ambulatório de São João, que faltam os corredores centrais e que vai terminar agora no final deste ano. Portanto, isto é o antes e o depois. Passamos de um edifício sem confronto térmico nenhum para um edifício climatizado, balanceado, gerido automaticamente, e agora falta a parte dos fotovoltaicos que vai alimentar todas estas componentes. Na alegria. Na tristeza. Na saúde. E na doença. Todos os dias da nossa vida. Obrigado. Obrigado, engenheiro. Estava a ouvi-lo e estava a pensar que garantidamente o Hospital de São João, no futuro, poderá beneficiar, sendo obviamente uma instalação grande consumidora, poderá beneficiar muito de tudo aquilo que venham a ser excedentes de comunidades, de projetos que venham a ser dinamizados de proximidade, porque necessidade de energia vocês vão continuar a tê-la, claro, independentemente de toda a eficiência que estão a implementar. Não é? Até porque, tendo esta alternância, por exemplo, com a Faculdade de Engenharia, ou com o FQDF está lá à frente, aos fins de semana, por exemplo, em que nós estamos sempre somos consumidores intensivos 24/24, e pode haver balanceamentos no período de verão, que vai haver um consumo muito grande de fotovoltaicos e podemos absorver. E é com grande entusiasmo, porque muitas vezes estes projetos é muito difícil fazermos sozinhos. E eu acho que mais às vezes estar em rede de instituições, ou seja, estar em rede com os hospitais, estar em rede com o território é o que faz mais sentido. E é muito entusiasmante perceber que nós estamos a dar passos e ao lado estão a dar outros passos e vamos dar outros passos. Portanto, nós estamos completamente abertos e agradecemos muito o convite de estarmos integrados neste projeto e vamos dar o nosso melhor também para contribuir para ele. Está bem? Muito obrigado. Convidava agora o engenheiro Carlos Sampaio, licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia do Porto, no ramo de Sistemas Elétricos de Energia, com MBA em Gestão pela Porto Business School. Atualmente desempenha as funções de CEO da Elergon Energia, empresa focada na eficiência no consumo, consultoria energética e comercialização de energia, e é o responsável pela área de energia da Sonai EMC. O engenheiro Carlos Sampaio irá apresentar a estratégia da Sonai EMC no que diz respeito à sua sustentabilidade em termos de atividade e instalações. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E vamos mudar totalmente de tema, não é? Vamos passar para retalho alimentar, que é algo totalmente distinto de um hospital. Bem, a Sonai EMC já há muitos anos que viu que o tema de energia e do tema da sustentabilidade é um tema muito crítico e decidiu criar internamente um grupo de trabalho sobre esta matéria, que deu origem depois a uma empresa chamada Elergon, que prestamos serviço que é interno dentro da Sonai, que é fora da Sonai, para um conjunto de stakeholders. Do ponto de vista de contexto e qual foi este desafio para a Sonai já há uns anos atrás? Tínhamos o Tratado de Paris. Para dar resposta ao Tratado de Paris apareceu o Science Based Target, que era a metodologia de cálculo da pegada carbónica. Depois tínhamos o Roteiro Natural de Carbónica 2050 e o PNEC 2030. Do exercício que nós fizemos para reduzir a nossa pegada carbónica, de acordo com a metodologia Science Based Target,
a metodologia de alguma forma define 3 grandes objetivos. O Scope 1, 2 e 3, em que o Scope 1 são as emissões diretas, ou seja, a queima direta de um gás ou libertação de um gás para a atmosfera. E no nosso caso temos o problema do gás frigogénico das centrais de frio, que sempre que há uma fuga é muito penalizador do ponto de vista de pegada carbónica. Depois temos a frota dos veículos de função e serviço, de transporte pesado. No Scope 2 temos o consumo indireto de energia, onde entra a água fria, a água quente e a eletricidade naturalmente, e o Scope 3, que de alguma forma que é o nosso impacto que nós poderemos ter na sociedade, quer na cadeia montante dos nossos fornecedores, quer na cadeia ajusante junto dos nossos clientes. Por exemplo, da forma como o nosso cliente vem à loja comprar mercadoria, isto entra no Scope 3. Montamos um roadmap para 2030 para dar resposta então à metodologia Science-Based Target, que nos obriga a contribuir para uma redução de 1,5 grau de temperatura até 2030, ou não aquecer mais de 1,5 grau de temperatura, e com o objetivo de chegarmos a 2040 com a neutralidade carbónica, e isto é um desígnio do próprio acionista da SONAMC. Do exercício que nós fizemos em 2018, ou com base nos consumos em 2018, identificamos 3 grandes desafios. O primeiro, o consumo de energia dos edifícios. É onde temos realmente, dentro do Scope 1 e 2, representava 66%. O segundo, 16%, o gás frigogénico. E o 3, os transportes. E aqui já estamos a incluir todo tipo de transportes, ou seja, mesmo transportes de mercadorias. Mesmo reduzindo cerca de 60% até 2030 para respeitar lá a metodologia Science-Based Target, continuávamos aqui com 2 grandes desafios, que é o consumo de energia elétrica dos edifícios e a logística pesada. Principalmente aqui a logística pesada, porque ao dia de hoje ainda não se conhece uma solução evidente. Fala-se em hidrogênio, fala-se em eletricidade, mas de facto o que é que vai ser? O que é que realmente nós podemos projetar para 2030? Por isso decidimos que, em relação a esta matéria, vamos tentar otimizar tudo o que são rotas, tentar otimizar tudo o que são caminhões de última geração para serem os mais eficientes possíveis, mas decidimos não pôr no nosso roteiro uma aposta clara no eletricidade e hidrogênio porque desconhecemos, por isso assumimos, pelo menos até 2030, que vamos ter que assumir lá com o combustível tradicional como conhecemos. Nesta perspectiva dos edifícios, claro, muita eficiência de consumo. Hoje em dia já posso afirmar que LEDs é 100%. Muito conceito de mecanismo de flexibilidade para otimizar a rede interna e as infraestruturas do próprio edifício, ou seja, não temos aqui potências desnecessárias e tentar fazer balanceamentos e ligar determinado tipo de equipamento só a determinado tipo de horas para realmente conter potências fundamentalmente. A descarbonização da matriz energética. Aqui decidimos não comprar garantias de origem. Aqui decidimos fazer PPAs diretamente em mercado. Ou seja, já temos, em bom rigor, 3 PPAs assinados internacionalmente, um com a Shell e 2 com a BP. São contratos a 10 anos. São exercícios muito complexos, com muitas garantias financeiras, e aqui o papel do Estado poderia ter um papel muito relevante que não está a ter. Mesmo para uma SONAI foi muito difícil assinar este PPA internacionalmente. E depois, com certeza, muita produção distribuída, ou seja, montar centrais fotovoltaicas em tudo o que é possível. E aí também temos aqui muitas barreiras. Não só por uma questão de coberturas, como já foi falado, mas um segundo momento é a capacidade de subcarga dessas coberturas que muitas das vezes não estão pensadas. Posso dar aqui um outro exemplo. Também tivemos um problema com uma autarquia que nós, além das coberturas, já estamos a pensar colocar nos parques de estacionamento para sombreamento dos automóveis, já viram isso seguramente, mas tivemos uma autarquia que não nos deixou porque não gostava, achava que esteticamente não ficava bem. Por isso aqui também há algumas barreiras locais. Mobilidade. Passamos para o mais básico. Primeiro, e o Covid, nós já tínhamos este programa antes de Covid, mas o Covid veio agilizar muito este processo. FlexiTup, que é permitir horários flexíveis e do teletrabalho. Isso tivemos impacto muito significativo na nossa pegada carbónica. Formação de ecocondução. Percebemos que há muita gente que não sabe conduzir. E isto tem um impacto muito relevante.
A promoção de utilização de bicicletas, nomeadamente cada vez mais nos nossos parques de estacionamento, usar sítios específicos para as pessoas realmente resguardar bicicletas e promover os nossos funcionários a virem de bicicleta, onde é possível. E por último, aonde nos era possível realmente desenvolver uma frota de veículos elétricos e, nomeadamente, instalar uma rede de postos de carregamento. Mas muito rapidamente, o que é que chegamos à conclusão? É que quando nós olhávamos realmente para os edifícios a ponto de consumo, tínhamos que olhar isto de uma forma conjunta. Não faz sentido olharmos para o consumo de uma forma isolada, para a produção local de uma forma isolada, para o storage. E quando falamos em storage, eu não estou a falar só em baterias químicas. Eu posso estar a falar na inércia do próprio edifício. Eu, em termos de brincadeira, costumo dizer, se desligarmos o nosso frigorífico durante 15 minutos, o que é que acontece? Agora, imaginem que se eu desligava todas as centrais de frio a nível nacional durante 15 minutos, o que é que aconteceria? Aqui há problemas legais, nós não vamos desligar nenhuma central de frio, mas existe flexibilidade que realmente deveria ser explorada. E a mobilidade? E aqui a mobilidade elétrica, ou os carros elétricos, estamos a destacar aqui de uma forma isolada, porque em bom rigor a mobilidade pode desempenhar qualquer um dos outros 3 papéis. Pode ser um consumidor quando está a carregar, pode ser um storage que possa carregar em determinadas horas para ir buscar energia a outro tipo de horas, e pode ser uma produção local, porque pode ter que carregar noutro local e pode estar a descarregar no meu local. Mais uma vez, se pensarmos que os carros de função em serviço são cerca de 1.500 na zona AMC, esses 1.500 carros durante o dia ligados à rede das nossas lojas, que nível de flexibilidade é que nós poderíamos ter? Com certeza, todos estes blocos têm que ser vistos então numa lógica de muita flexibilidade e muita lógica da comunidade. E porquê que na lógica da comunidade? Nós começamos a fazer este exercício numa perspectiva muito local e de ponto de consumo, mas aqui a ideia é olharmos para os outros pontos de consumo na proximidade e eventualmente para o edifício, mas passar muito além disso e olhar para a comunidade que realmente nos rodeia, com os hospitais, com os nossos clientes, com as câmaras, com os centros sociais, com tudo o resto. Isto não faz sentido estarmos a olhar isto do ponto de vista perfeitamente isolado, um único ponto de consumo muito isolado. Há alguns projetos de inovação europeus, e nomeadamente com alguns projetos piloto da AIRS. O frustrante é que isto anda tudo muito, muito devagar. Mobilidade. Aqui temos um problema. Nós lançamos este projeto do Plug and Charge como projeto complementar à rede da Mobier. E porquê que lançamos como projeto complementar à rede da Mobier? Quando a rede da Mobier foi pensada em 2009, 2010, 2011, ainda não existia esta tecnologia que conhecemos hoje em dia em 2023. E foi pensada muito numa perspectiva de espaço público, no passeio de uma via pública. Não foi minimamente pensada para ser instalada dentro de um edifício e aproveitar todas estas sinergias que eu acabei de falar. O problema é que o mundo mudou e a arquitetura da rede da Mobier não mudou. E daí lançamos então este projeto Plug and Charge, de forma a realmente ser inovador, democrático, acessível a toda a gente e prestar o melhor serviço possível ao cliente, aproveitando todas estas sinergias que eu realmente acabei de referir. Para ter grandes números do Plug and Charge, neste momento estamos em mais de 50 lojas. Existem neste momento mais de 100 pontos de lugares de estacionamento ou 100 pontos de carga. A ambição para 2023 é termos em 74 lojas, aliás, é acrescentarmos mais de 74 lojas, ou seja, mais de 345 lugares de estacionamento. Até à data já tivemos mais de 30 mil downloads, mais de 200 mil utilizações, o equivalente a mais de 17 milhões de quilómetros a nível nacional. Ou seja, temos uma taxa de utilização muito, muito elevada. Aqui há alguns exemplos. Aqui temos um exemplo de algo que já estamos a trabalhar num projeto de inovação para testar no real, que é uma espécie de happy hour. Ou seja, num ponto de consumo de uma loja em que tínhamos uma central fotovoltaica, se tivermos excedente, então vamos tentar discriminar positivamente que as pessoas carreguem essa hora em que estamos com excedente de produção solar.
isto na Movia seria impossível, pelo menos com a arquitetura atual. É a minha opinião pessoal. Pode haver opiniões diferentes, mas a minha opinião pessoal seria perfeitamente diferente. Se isto funcionar e se realmente nos perturbarem, isto é para ser replicado em todo lado. Mas é isto que realmente nós queremos interagir com a população. E só a população local é que tem acesso porque está perto lá da instalação. E isto aqui, a ideia é nós lançarmos um aviso prévio, pelo menos com algumas horas de antecedência. Aqui já é uma preocupação, que é, tudo isto é possível num enquadramento regulamentar e de preços perfeitamente estável. Isto parece um bocado estranho, mas isto é a cotação do preço de eletricidade no mercado grossista dos primeiros 4 meses deste ano. Cada linha é a cotação das 24 horas, por isso cada linha é um dia, e a linha vermelha é o preço médio. Eu não sei se quem tem acompanhado percebe que isto tem estado assim, mas para quem não tem acompanhado, a amplitude de preço tem sido brutal, entre praticamente 0 euros aos 150 euros em janeiro, em abril praticamente, muitos dias, praticamente 0 euros aos 120 euros, e aqui este é mais fácil de mostrar, que é o dia 5 de fevereiro, em que rondou entre as 12 e as 17 horas cerca de 20 euros e passou para 140 euros num espaço de 4 horas. Isto é perfil solar com o preço perfeitamente baixo. Ou seja, a arquitetura do mercado tem que ser verdadeiramente repensada, porque com esta penetração das renováveis isto começa cada vez mais a bater a zero e isto não é nenhum incentivo a montar distribuído, nem fotovoltaico, nem renovável. Resultados da EMC. Aqui trago apenas um gráfico de que em 2010 a Sonai tinha cerca de 169 lojas, em 2021 tinha 316 e apesar do aumento brutal do número de lojas, o nosso consumo passou de 341 apenas para 348. Tivemos um consumo específico de quilowatt-hora por metro quadrado de aproximadamente 40%, ou seja, com esta política toda. Se não tivéssemos adotado esta política energética, se tivéssemos mantido o mesmo rácio de consumo específico de 2010, o nosso consumo neste momento seria de 465. Isto tem impacto brutal e realmente vale a pena esta campanha de redução. Em resumo, preocupações regulamentares, mecânica de preços. É verdade que a arquitetura do mercado europeu é complexa, não vai ser resolvida de um dia para o outro, mas aquilo que nós pagamos das nossas empresas, das nossas casas, metade é arquitetura do mercado grossista, e outro componente são as chamadas tarifas de acesso. E nas tarifas de acesso, eu compreendo que, por exemplo, em 2023 haja um apoio muito grande que às famílias, que às empresas, porque a maior parte das tarifas de acesso são negativas. Não consigo entender porque é que a ponta, por exemplo, em média tensão ronda os 30 euros e o vazio, desculpem, a cheia, que é logo assim, que é coincidente com o perfil solar, ronda os 50 euros negativos. Ou seja, isto há qualquer coisa que não está a bater certo. Quer-se dar um estímulo à renovável ou não se quer dar um estímulo à renovável? E sim, isto está dependente a nível nacional, não está dependente de políticas europeias. Isto é uma vontade política muito perto. Por outro lado, temos a evolução tecnológica. Todos os dias aparecem coisas novas. E é necessário que realmente a regulamentação acompanhe a evolução tecnológica, que não acompanha. E quando acompanha, é feita de uma forma esquizofrénica, ou seja, as empresas não conseguem dar resposta. Tem que haver com equilíbrio. Estávamos a comentar antes desta sessão, está em consulta pública uma revisão regulamentar praticamente todos os regulamentos do setor elétrico nacional, neste momento, que acaba agora no dia 15. Impossível. As empresas depois transporem estas alterações no seu negócio, é impossível. Estamos todos em incumprimento. Assim não vamos lá nenhum. Terceiro bullet, acho que em Portugal há ambição, os stakeholders têm ambição. Neste momento está a revisão dessa ambição lá com o PNEC 2030, mas não se faz nada se as entidades licenciadoras não tiverem os meios humanos e digitais necessários para dar resposta a esta ambição toda. E neste momento não existe.
Eu posso pôr nomes, a Direção-Geral de Energia, neste momento não tem capacidade para dar resposta a nada. Falamos muito sobre comunidades de energia. Eu tive numa sessão na semana passada na E-Redes, e foi dito lá formalmente, neste momento existem 4 constituídas. Nós, a MC, já submetemos 7 pedidos, não submetemos mais, porque é para estar a perder tempo com papel, não faz sentido. Praticamente há um ano não temos qualquer tipo de resposta. Por isso, discutir ambição quando a máquina, a engrenagem, não dá resposta, é muito complicado. Por último, temos o tema da mobilidade elétrica, que realmente entendemos para um modelo muito mais liberal, muito mais aberto, muito mais propenso à competitividade de ideias e de preço e de serviço aos clientes. E é isto. Abríamos agora a sessão de debate, convidava os oradores a sentarem-se aqui ao meu lado e enquanto o fazem, dava só uma nota em relação à sua apresentação e à questão da SONAI EMC, e há pouco falávamos sobre isso, um desafio, uma oportunidade de se encontrar aqui uma forma de melhor comunicação, não é? Tendo vocês tantas instalações espalhadas pelo território, obviamente também no município do Porto, de tentarem comunicar melhor aquilo que também são os impactos daquilo que são as vossas ações. Pode ser interessante. Da mesma forma que estão a criar algumas dinâmicas em termos do envolvimento do cidadão na parte da mobilidade, não é? Com estes conceitos de happy hour, etc. Se calhar tentarmos depois também promover, não estou a falar em dicas de boas práticas, mas se calhar os próprios impactos, a energia que é produzida em cada uma das instalações, pode ser uma forma de comunicar e de apoiar a que a mensagem chegue a maior número de pessoas. Eu não posso estar mais de acordo, isso é algo que reconhecemos internamente, que não temos eventualmente sabido comunicar da melhor forma, e está neste momento na nossa preocupação de curto prazo, de facto, melhorar essa nossa comunicação. Porque tipicamente quando discutimos com os nossos colegas de comunicação e imagem, naquela cabeça só aparece produtos promocionais e é muito difícil depois meter os temas de sustentabilidade, mas devemos lá chegar. Muito bem. Então, eu se calhar antes de abrir o painel à audiência, se calhar colocaria uma questão a cada um dos oradores e começava pelo professor Peças Lopes, e ouvimos aqui os problemas da Direção-Geral de Energia, os problemas associados ao licenciamento, os timings que estão por trás disto e que estão a atrasar muitos dos investimentos que são necessários. Mas a preocupação das redes também existe, não é? E na minha introdução, naquele estudo um bocado utópico, não é? De se 50% da cidade do Porto tivesse, do consumo da cidade do Porto fosse de produção descentralizada, as redes estão longe de estar preparadas para isso, não é? Que caminho é que está a ser pensado para que o crescimento da produção descentralizada não possa vir a criar dificuldades na rede de baixa tensão? E, nomeadamente, falamos muito na flexibilidade do sistema, até que ponto é que isso também deverá ser equacionado e começar a ser antevido, nomeadamente para a rede de baixa tensão? Certo, obrigado pela questão. Realmente, a massificação da produção distribuída tem impactos técnicos. Aliás, eu mostrei um bocadinho daquilo que podem ser os problemas que essa massificação da produção distribuída tem na operação do sistema elétrico. E que são questões associadas com os perfis de tensão da rede, que podem levar a sobretensões, e essas sobretensões acarretam depois problemas de qualidade de serviço, porque os próprios consumidores, tendo equipamentos que são sujeitos a sobretensões, podem ser danificados. Portanto, isso é uma situação que é intolerável. Mas podemos ter problemas de congestionamento, ou seja, pedaços de rede sobrecarregados, porque efetivamente esta situação pode levar a inversões dos trânsitos de potência em certas áreas onde poderá ocorrer essa maior produção, até porque, apesar do esforço que nós podemos fazer, principalmente nas zonas habitacionais, a produção vai ocorrer nos períodos em que não é o período de maior consumo, e, portanto, essas situações podem efetivamente existir e, portanto, há problemas técnicos que
naturalmente aparecem, mas que há soluções para eles. E essas soluções começam logo na própria produção, ou seja, a produção pode ser limitada se ocorrerem situações que correspondem a problemas técnicos na rede, como por exemplo as sobretensões. Portanto, quando as sobretensões começam a aparecer, os conversores são capazes de limitar a potência que é injetada na rede. Aliás, posso dizer que nós fizemos o código de rede, ou seja, os requisitos técnicos para a integração de produção de base renovável na Madeira, e aquilo que é o código de rede da Madeira é diferente do continente, precisamente por isso, porque é uma rede muito mais pequena, mas por outro lado também com grande ambição, e o que acontece é que os conversores de produção, em particular produção solar fotovoltaica, na Madeira, são obrigados a ter uma característica que é a capacidade de resposta dinâmica da produção ao valor da tensão. E, portanto, começa logo por aí. Depois, o outro facto tem a ver com a tal flexibilidade. Portanto, a palavra-chave da gestão da rede do futuro, da rede e do conjunto, é a flexibilidade, ou seja, a flexibilidade da procura, tal como o engenheiro Carlos Sampaio explicou, portanto, haver uma adesão dos consumidores e da gestão, e também, como também foi explicado no caso do Hospital São João, ou seja, o balanceamento das cargas de maneira a que elas se coincidam com os períodos de abundância do recurso renovável. E, naturalmente, um aspecto muito importante, o armazenamento. E isso é verdadeiramente uma solução que ainda tem caminho para fazer, até porque o armazenamento continua com valores elevados de preço, mas que claramente vai permitir armazenar alguns períodos que correspondem a excessos de produção e que depois são restituídos à rede nos períodos onde há maior aumento desse consumo. Portanto, ou seja, as soluções existem e partem a sua maneira de resolver isto parte de todos os agentes que estão envolvidos no processo. Os produtores, os consumidores e os operadores da rede. E os operadores da rede têm aqui um papel extremamente relevante. Se me perguntarem, mas as redes neste momento suportam essa situação? Não. Se tivéssemos uma massificação muito significativa da produção distribuída, a rede não iria ter problemas técnicos significativos que depois apareciam refletidos nos consumidores com avarias nos equipamentos de utilização. Mas há soluções. E essas soluções são aquelas que eu acabei de identificar e que, naturalmente, os operadores de rede têm aqui um papel muito, muito importante e que vão ter que desenvolver essas soluções, o que implica investimento, óbvio, é preciso fazer investimento em CAPEX, mas também em OPEX, porque há muito de gestão do sistema. Os benefícios são evidentes, não é? São claros, desde a redução das perdas, desde a sustentabilidade ambiental que é aumentada, e aqui vamos ter também que gerir uma componente muito forte nas cidades, que é a questão da mobilidade. A mobilidade vai ser central em todo este processo. Portanto, a mobilidade que se vai transformar progressivamente em mobilidade elétrica, eventualmente com alguma mobilidade também suportada no hidrogênio para os transportes coletivos, e para os transportes de longa distância, que acaba depois por ficar centrada em interpostos comerciais, mas, portanto, acaba por ser residual para a cidade, não é? Mas é central no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, e aqui é muito importante desenvolver a tal rede que tem que ir para além da visão do carregamento público, porque tem que passar a ser possível pensarmos na gestão das redes que fazem o carregamento dos veículos elétricos também em espaços privados, tal como a Elergon tem. Portanto, essas situações têm que ser equacionadas, e aqui quase que nos levamos à situação, mas então um dos problemas que temos hoje, para que consigamos crescer mais em termos da mobilidade elétrica e sermos realmente flexíveis, um dos problemas é o MOBIE. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso.
E, portanto, o Mobié teve o seu momento, foi realmente uma solução que promoveu e que alavancou a mobilidade elétrica em Portugal, mas hoje era preciso repensar esta situação, até porque há um aspecto fundamental, que é a da comunicação com o operador da rede. E essa comunicação não existe. E isso é fundamental. Muito obrigado. É verdade. Realmente ainda estamos se calhar, longe de ter essa rede pronta para receber tudo, nomeadamente em termos de digitalização. Acho que ainda há um caminho muito longo Sim. de fazer nessa parte, principalmente. Sim, mas à vontade, os operadores de rede estão obviamente perfeitamente sintonizados e conhecedores dos problemas e sabem o caminho que têm que fazer, mas esse investimento tem que ser feito. Claro. E é claro que depois, para que esse investimento seja efetivamente concretizado, é preciso haver uma regulação que permita que os operadores da rede possam recuperar os investimentos que fazem, não é? E isso também não ajuda em algumas situações. Veja-se o caso dos contadores inteligentes, não é? Que são fundamentais para que tudo isto aconteça, portanto, a contagem inteligente. E os contadores inteligentes, aqui não é só regulação, é também a Assembleia da República que resolveu tomar essa decisão em 2008, com o melhor das boas intenções, mas que depois acabou por fazer uma grande asneira porque os custos de investimento com os contadores inteligentes não são reconhecidos e, como tal, depois o operador da rede não recupera e tem que arranjar uma quantidade de mecanismos laterais para conseguir gerir esta situação. Obrigado. Engenheiro Jorge Sousa, no Hospital de São João, um dos grandes vetores energéticos, como falou, é o gás natural, não é? Que é um bocadinho o mal amado do sistema e um bocadinho contrário a este tema que nós estamos a falar aqui da neutralidade carbónica. Como é que vê, como é que o hospital está a pensar no futuro esta estratégia que tem sido colocada em termos do próprio PNEC, que ainda ontem mais uma nova sessão até da sua própria revisão e do roteiro para a neutralidade carbónica, que aponta uma redução da utilização do gás, até em alguns cenários chegou a ser apontada como a eliminação do gás natural e substituição por outros gases renováveis. Como é que o Hospital de São João se está a olhar para este tema? A abordagem que nós possamos ter a isto tem que ser uma abordagem perfeitamente macro e a nível nacional. Nós temos que pensar que o gás natural foi o maior projeto industrial deste país ainda nos anos 90. Ou seja, foi que se construíram grandes redes de gás natural exatamente para termos uma alternativa a quê? À energia elétrica. Que se lembram, nessa altura nós tínhamos uma rede de gás natural, principalmente em Lisboa, e tínhamos gás butano e propano que alimentava várias indústrias, nomeadamente as cerâmicas, os fornos, algumas indústrias a norte também. E foi feito um grande programa com distribuidoras, criou-se as Portgás, as Lusitanas Gás, a Transgás, que geriu todo um programa que era um programa de ponta que terminou em termos de execução física, ou que teve o apogeu, quase encostado ao ano 2000. E todos entramos neste programa com reconversões e com ganhos na altura, de facto, muito importantes. E para percebermos o gás natural é preciso perceber o grau de penetração enorme que esta infraestrutura hoje tem no país todo. Nós temos a área industrial toda alimentada a gás natural, temos os grandes edifícios alimentados a gás natural e temos uma penetração muito grande de gás natural pelos incentivos que houve a nível das habitações. Portanto, a mudança de paradigma do gás natural, para mim, tem que vir de cima. Das duas, uma. Ou conseguimos produzir hidrogênio em grande escala e a preços competitivos, e é isso que está neste momento em discussão, e conseguimos transformar estas linhas de transporte a gás natural em hidrogênio, e começamos a alimentar a combustão e as térmicas, tudo, a hidrogênio, ou vamos para umas escalas locais, em que nós transformamos as caldeiras em bombas de calor e conseguimos produzir localmente, fazer produção de hidrogênio local, mas para isso, para produzir hidrogênio local, ela tem que vir de fontes renováveis e tem que vir de fontes de energia elétrica renováveis, porque senão a equação depois não vai bater certo. E eu acho que esse é um desafio enorme, dada a penetração que temos, sobretudo em edifícios desta dimensão e com os requisitos de climatização que eles têm que ter. O que eu acho é que vamos
ter que trabalhar em multipatamares energéticos, isto em termos globais, e os grandes edifícios a mesma coisa, ou seja, o que é que nós vamos ter ao fim do dia? Vamos ter uma central que é capaz de alimentar o hospital de energia elétrica, mas que exporta, produz-nos energia térmica. Vamos instalar agora 1,8 megawatts de fotovoltaicos, vamos instalar a gestão de energia de edifício e vamos ter que desenvolver a transformação dos edifícios. E quando faço dos edifícios, falo das cidades, com estes multiníveis e indo percorrendo diferentes caminhos até atenuarmos. Até porque o Hospital de São João, sendo uma unidade prioritária, tem que ter outro tipo de preocupações no que diz respeito à alimentação de energia, seja ela gás, eletricidade. Basicamente, um hospital não precisa de nada para funcionar, precisa de duas coisas para funcionar: oxigênio e energia elétrica. Ou seja, é um sítio que as pessoas sem isto morrem. Temos que perceber o que é que estamos a funcionar. Quando existe um corte de energia, existe um corte de energia nas redes, e quando nós temos ao fim da manhã 5 megawatts a funcionar e eu tenho quase 200 doentes críticos, a coisa não é fácil. E nós somos responsáveis pela instalação. Nós, quando tivemos que modificar a rede de média tensão, um corte, ok, os alternadores e os geradores de emergência arrancam, mas já temos tido problemas. E quando olhamos, quando vocês entrarem numa área de cuidados intensivos, em que temos 30 camas, em que eles não podem ficar 30 segundos sem energia elétrica, mesmo com os pontos de saúde, e a responsabilidade dessas vidas estão nas nossas mãos, a coisa não é fácil. Nós tivemos uma reunião com a E-Redes há 2 semanas, e uma das transmissões que eles nos disseram, pá, vejam as redes de emergência, vejam como é que estamos, porque a probabilidade de haver cortes de rede nos próximos anos vai se acentuar. Por exemplo, a Áustria tem neste momento um programa já bastante profundo a nível de planos sobre os cortes de energia elétrica. Porquê? Porque as renováveis injetam energia em alturas que nós não precisamos e quando precisamos não estão já, ou seja, as flutuações que vai existir em termos de rede, o professor domina muito melhor esses temas que outros. Mas isto foi numa reunião real, em que um dos temas trouxeram atenção como é que estamos, porque as flutuações vão ser muito maiores, os picos vão ser maiores e as falhas também. Portanto, eu acho que vamos ter que fazer caminhos paralelos e vamos ter que nos ir adaptando a estas energias, já que a Alemanha também está a rejeitar o nuclear para já, mas provavelmente vamos ter que manter algumas. E o gás natural foi eleito ainda como energia limpa nesta fase de transição. Nesta crise que na Alemanha já estava para trás, foi considerado entre comas ainda uma energia limpa para suster, digamos, as redes. E é preciso perceber uma coisa: nós, quando estamos a produzir a gás natural, ou se estivermos a produzir numa central térmica, nós produzimos o que queremos em qualquer momento. Com as renováveis, não produzimos o que queremos em qualquer momento, produzimos o que queremos, aquilo que as renováveis nos derem. E às vezes achamos que tecnologicamente, e eu também achava, também sou de sistemas de energia, tecnologicamente achamos que temos uma segurança muito grande porque estamos num mundo muito desenvolvido e conseguimos medir tudo ao móvel e temos uma segurança muito grande sobre a rede. E nesta questão das redes transnacionais, ou seja, a energia que importamos de fora, eu lembro-me, por acaso referi-se de outra vez e fiquei um bocadinho admirado, nós tivemos há cerca de 3 anos, 4 anos, um incêndio na Tapada do Outeiro, que é a nossa fonte energética cá em cima de turbinas a gás natural. E não sabiam muito bem a dimensão do que ia ocorrer e se íamos mesmo desligar a central. E a verdade é que tinha sido acionado um plano de emergência já para a área norte, a desligar uma data de indústrias e de têxteis, porque corríamos o risco de ter um apagão completamente na parte norte do país. Por ocorrer um incêndio numa das centrais de produção de energia elétrica e a capacidade de importação nesse dia, nesse momento, não era suficiente. Ou seja, é para perceber que nós temos aqui uma base e para sairmos desta base e deste suporte vamos ter que dar passos, obviamente, com alguma segurança. Muito obrigado. Engenheiro, voltando ao tema das comunidades, a SONAI e as suas várias instalações e por aquilo que apresentou, ou seja, estão a fazer investimentos em termos de produção renovável, a colocar painéis fotovoltaicos nas suas instalações, em todas as suas instalações, por aquilo que percebi, com algumas dificuldades até em termos de estrutura, mas a estratégia é colocar
é ter isso num plano de investimento que abranja todas as instalações da SONAI. E o objetivo é ser apenas para autoconsumo dessas próprias instalações, ou estão a olhar também numa possibilidade de se associarem a comunidades locais, a se calhar promover um sobredimensionamento das próprias instalações para poder entrar neste regime também de comunidade de energia com outras entidades de proximidade? Bem, a SONAI, como vimos, consome cerca de 400 GB, representa 0,8% do consumo elétrico nacional e é composto por muitos edifícios que têm coberturas e muitos outros edifícios que não têm coberturas. Por isso isto não faz sentido estarmos a montar só num contexto de autoconsumo naquele ponto, porque há outros pontos que não temos a menor capacidade de colocar fotovoltaico. Num contexto de comunidades, estamos limitados lá ao raio dos 4 km se pensarmos num contexto de média tensão. Por isso, isto, mais uma vez, não faz sentido pensarmos do ponto de vista de umbigo próprio. Faz sentido, todo sentido, olharmos do ponto de vista de comunidade propriamente dito, uma vez que toda a gente pode usufruir deste tipo de iniciativa. É um win-win para todos. Eu muito mais neste momento não sei dizer, porque estamos todos no ponto zero. Uma nota complementar. O tema das comunidades, eu acho que se está a criar, eventualmente, espero que não, mas acho que se está a criar aqui, se calhar, um alarido muito grande à volta das comunidades, como seja o Salvador da Pátria, e que vai ser um ganho para toda a gente. Mas ou o ganho ou a perda de uma comunidade, por muito eficiente do promotor, ou da EGAC, e do investimento, por aí adiante, está muito dependente, mais uma vez, da política energética a nível nacional e muito da componente das tarifas de acesso que vierem a ser desenhadas num curto prazo. Por isso, isto não é um dado adquirido para ninguém. Eu não estou com isto a dizer que não acredito nos nossos políticos, nada disso. Mas estou um bocadinho preocupado. Nós temos, neste momento, períodos de isenção de 7 anos para uma componente das tarifas para os CIEG. Não sabemos, é depois dos 7 anos, mas para já essa componente e essa isenção tem permitido que pelo menos em modelo de negócio, não é? Em estudo, em folha de Excel, os números tenham alguma atratividade. Não é? Mas com base, já com diferencial base entre as diversas redes de média tensão e baixa tensão e etc. Toda esta dinâmica pode ser alterada. Há sempre aqui um risco ainda. Mais uma vez, tem que haver aqui o estímulo correto para que estas coisas aconteçam. Pelo exemplo que eu dei hoje, não estamos a ver o estímulo correto. Mas estamos todos no momento zero, ou seja, só existem 4 a nível nacional a funcionar de uma forma muito rudimentar por aquilo que vamos sabendo. Muito bem. Sim, senhor. Obrigadíssimo. Mas é uma mensagem positiva, não quero que isto fique... Não, temos que sair com a mensagem positiva, até porque, como eu há pouco falava, aqui no município do Porto há várias iniciativas do género a serem planeadas, já algumas instaladas à espera também desse licenciamento. Como eu digo, as expectativas são positivas. Obviamente que haverá sempre alguns riscos em termos de regulação, em possíveis alterações que venham a ser feitas. Mas eu tenho que reforçar a ideia. Eu acredito piamente que o mundo tem que passar por aqui. Por isso, eu acredito mesmo. É uma questão de tempo. Isto é alguém que está muito frustrado, que já está há muitos anos a tentar fazer coisas e não tem conseguido. Mas eu acredito que o mundo vai passar por aqui. Sim, obrigadíssimo. Passava agora a palavra para a audiência, abria o espaço para perguntas por parte da audiência, por favor. Temos, sim senhor. Queria só que identificasse, por favor. João Pedro. João Pedro Tavares. Eu sou engenheiro civil. Sou da área da hidráulica, não sou um ignorante nesta matéria. Mas gostava de perceber uma coisa. Que o tema foi um bocadinho abordado pelos diversos intervenientes, mas eu gostava de perceber um bocadinho melhor. No que diz respeito a armazenamento, qual
qual é o estado da arte atualmente. Eu já ouvi falar em diversos métodos de armazenamento, de baterias químicas de maior ou menor dimensão, com vanádio e com outros elementos, mas, quer dizer, gostava de saber como é que isto entra no contexto, neste tipo de planeamento que se faz, concretamente, para gerir redes de comunidades. Se calhar recolhíamos mais 2 ou 3 perguntas, se for possível, antes de passar para a resposta dos nossos convidados. Vou aproveitar a proximidade do microfone. Boa tarde. O meu nome é Tânia Estevam. A minha formação é Engenharia Mecânica. Não sou da área de sistemas nem da parte elétrica, mas tenho muita curiosidade nesta área e eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Eu fiquei curiosa com a parte dos sistemas e de gestão de edifícios. A parte de gestão de edifícios percebo perfeitamente e acho que faz todo sentido, mas ao nível das casas, que têm um peso muito elevado, e eu como dona de casa, entre aspas, sei muito bem que atualmente eu tenho um sistema biorário, em que eu durante o fim de semana, que teoricamente as pessoas estão a passear na rua, coloco as minhas máquinas a trabalhar, mas o sistema supostamente vai dizer, não sei se é ao utilizador, olha, tu vais ter que colocar este dispositivo a trabalhar agora. Ele não o vai colocar a trabalhar, ele simplesmente vai informar. Não, vai pôr. Então é mesmo para criar um sistema integrado de soluções, vá. Ok. Era essa a minha dúvida, porque neste momento nós não estamos preparados. E assim, a minha casa não é inteligente, só tenho elétrico, os meus stores, mas acredito que seria uma coisa muito ainda de implementação futura. Não. Já é possível de uma forma rápida. Sim. Hoje. Obrigadíssimo. Mas eu explico. Obrigado. Sim. Olá, boa tarde. Vou-me pôr de pé para me conseguirem ver. O meu nome é Mariana Paupério. A minha pergunta é um bocadinho mais geral, aqui para o Pacto do Porto para o Clima. E do que falamos, estamos a falar de soluções que já estão testadas, já estão a ser integradas em edifícios. E eu queria perceber se há margem nesta transição, durante este pacto, durante este caminho que temos que fazer, para incorporar inovação e testar, fazer protótipos de soluções que possam ser integradas depois futuramente, após a validação, em edifícios. Ou seja, em termos do município, a estratégia aqui do município será também ouvir alguma inovação e tentar que ela seja testada. Eu pego no exemplo das escolas, que achei muito interessante. Às vezes as escolas conseguem, tem muito espaço onde podemos promover este tipo de inovação e até acrescentar valor à própria instituição como escola e ser um desafio para alunos começarem a ter algum contacto com soluções inovadoras e o teste e as dificuldades que podem ter. Portanto, se calhar uma pergunta mais genérica ou se calhar mais para o lado corporate que temos aqui, talvez se a SONEI também está aberta a este tipo de inovações, testes nas próprias lojas, como é que isso poderia acontecer? Muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigado. Tu tínhamos ali só mais uma pergunta, por favor. Sou Carla Pires, sou arquiteta de formação. A minha pergunta vem um pouco no seguimento do que a Mariana, acho que foi a Mariana que falou agora, tem um pouco a ver com isto, com o pacto que está a ser delineado, o pacto este que quase que deveria ser transversal a todos os municípios, não é? Devia ter até um chapéu mais nacional. E como é que está isto relacionado com o cidadão comum? Porque temos aqui... Não sei se podemos... Sim? Mas a questão é como é que será dado o apoio ao cidadão comum para poder ser parte ativa deste processo. Temos aqui a Academia representada, temos duas grandes entidades, uma do setor privado e uma do setor público, que conseguem mais facilmente alavancar este tipo de soluções para darem resposta às suas necessidades. Tenho apoio técnico específico, tenho financiamentos direcionados para isso, mas nós estamos a falar de cidades e as cidades são compostas por pessoas. Portanto, qual é o apoio que está previsto, como é que se vai combater esta iliteracia que existe a nível energético? Tentar um pouco saber como é que estão a pensar a fazer isto. Tanto mais que falamos aqui muito de comunidades de energia renováveis, as comunidades de energia renováveis têm muito, e corrobora ali o que o engenheiro falou, está-se a pôr aqui como o elemento de salvação de um problema que nós temos,
mas elas estão muito alavancadas ou alicerçadas no que os municípios poderão fazer a este nível e como é que os cidadãos poderão entrar neste tipo de comunidades. Nós estamos a viver tempos de mudanças e é preciso haver apoio, porque nós vemos pela legislação que já sabemos que é difícil os municípios entrarem neste momento, atualmente, no que é uma comunidade de energia renovável. Para um cidadão é complicado porque tem que se ter modelos em que são sociedades por cotas ou são cooperativas. Portanto, é uma série de informação que precisa chegar a esta base que é a cidade, as pessoas. Portanto, é um pouco saber como é que estão a tentar fazer isto e até como é que este tipo de discussão pode ser a mais alargada a esse nível. Porque, falando, tenho quase certeza que muitas das pessoas que estão aqui, vimos pelos colegas que estiveram em intervenção inicialmente, não percebem muito o que é que estamos aqui a falar. Portanto, o que é que se está a pensar a alargar este conhecimento? Obrigado. Passando para o nosso lado, quem é que quer começar? Se calhar podemos juntar a questão começar pela questão das baterias e dar só aqui algum enquadramento em relação a isso, em termos de soluções tecnológicas, e depois se calhar o professor responderia à outra questão que lhe foi colocada muito diretamente. Não sei quem é que quererá falar. Eu posso partilhar a nossa experiência, porque compramos uma bateria recentemente, já não foi tão recentemente como isso, lá para o escritório para fazer um teste. Mas honestamente é uma espécie de um gadget, porque ainda é extremamente caro. Eu posso dizer mais ou menos quanto é que aquilo custou. Custou cerca de 40 mil euros uma bateria de cerca de 70 kWh. Mas curiosamente, passado 2 ou 3 dias, confrontei-me com o Renault Zoe, que tem uma bateria muito similar, custava cerca de 25. Ou seja, é muito mais barato comprar Renault Zoes e pendurar na parede, comprar baterias estáticas para ligar lá. Isto reflete como é que está a indústria. Se calhar eu comprei muito mal a bateria, admito que sim. A primeira, não a Renault. Todos nós acreditamos que o mundo vai passar por aí. Todos nós lemos todos os dias que aparecem mais de não sei quantas tecnologias, inovação de vidro, não vidro, água, silício, o que é que seja. Mas no momento da compra, neste momento o mercado ainda não tem disponível essa tecnologia, eu tenho mesmo essa. E aquelas baterias, do ponto de vista de utilização mais doméstico ou industrial, estáticas, ainda estão bastante caras. Há 3 anos atrás julgava que já estaríamos a viver esse momento, ainda não estamos, espero que se calhar daqui a um ano já estejamos a viver esse momento. O tema é mesmo esse, porque realmente eu acho que o mundo está a pedir neste momento esse tipo de solução. Passando para a segunda questão da inovação. Sim, nós levamos muito a sério o tema da inovação. Muitas das coisas que eu falei aqui têm por trás projetos de inovação. Porque o setor elétrico é um setor muito regulado e muito regulamentado. Nada disto se pode fazer, muitas das vezes, se não estiver ao abrigo de um projeto de inovação. Por isso, tudo que realmente possa contribuir para este caminho que eu acabei de descrever, ou até nos desafiarem para caminhos para que nós possamos nem sequer estar a pensar, estamos totalmente disponíveis a explorar, a dialogar, a investir, o que é que seja, porque acreditamos que o mundo nos próximos 5 anos, já nem digo 10 anos, nos próximos 5 anos vão ser altamente disruptivos em relação à realidade que vivemos para trás. Obrigado, professor. Sim. Bom, eu só gostava de explicar um bocadinho a questão do armazenamento, antes de ir a responder à sua questão. Bem, o sistema de armazenamento vai ser chave em todo este processo de transição energética e é fundamental para o sucesso desta transição. E é preciso perceber que existem soluções que podem ter utilizações com ciclos diferentes. Portanto, nós temos disponíveis as soluções de armazenamento eletroquímico, as baterias, com vários tipos de baterias, as baterias de chumbo ácido, as baterias de íons de lítio, aquelas que agora são utilizadas na mobilidade elétrica, as baterias de fluxo, que referiu, o vanadium redox, e que são tipicamente baterias para ser utilizadas em ciclos diários, portanto, armazenar, às vezes mais do que um ciclo diário, 2 ciclos diários, muitas vezes 2 ciclos, que é até o que se utiliza muitas vezes. Eu estive aqui há uns tempos atrás a fazer uma consultoria para o Reino Unido para um investimento de 20 gigawatt de baterias. Mas é outro campeonato, exatamente. Para daqui dos próximos 10 anos. E, portanto, os ciclos são ciclos diários de utilização. Mas
Naturalmente que a outra tecnologia são as centrais hidroelétricas e, em particular, as centrais hidroelétricas reversíveis. É a tecnologia mais madura, aquela que está aí há muitos anos e que deu provas, e que essa, naturalmente, que estamos também a utilizá-la. E uma parte do sucesso da integração das energias renováveis em Portugal resulta disso. Nós temos um parque eletroprodutor extremamente flexível, com capacidade de armazenamento. Temos mais de 3,5 gigawatt de capacidade de armazenamento com reversibilidade. Com reversibilidade. Portanto, isso é significativo. E que permite mais uma vez, ciclos diários, mas também ciclos semanais, ou seja, transportar energia dos fins de semana para a semana, por exemplo. E depois temos um outro problema, que há bocado até estávamos a conversar quando estávamos a iniciar, que é, nós vamos ter um problema de sazonalidade. Ou seja, vamos ter períodos do ano com abundância do recurso energético renovável e vamos ter períodos do ano com grande escassez do recurso renovável. E o ideal seria transportarmos essa energia de uns períodos para os outros, dos períodos de maior abundância, que é tipicamente a primavera e o verão, para o inverno, onde claramente podemos ter dias sem sol, sem vento, e se estivermos no fim de um outono, de um verão seco, estamos com um grande problema. E, portanto, a ideia poderia ser podermos transportar isso. Ora, as centrais hidroelétricas reversíveis só temos em Portugal 2 aproveitamentos que conseguem fazer isso, o Alto Rabagão e o Alqueva. Não é suficiente. E, portanto, isso vai passar a que daqui a uns anos a solução vai passar pelo hidrogénio. Não tem um índice de capacidade de regularização interanual suficientemente elevada. Pronto. Isto não resisti. Tive que dizer qualquer coisa sobre isto. Sobre a sua questão. Pois, hoje em dia, bom, vamos lá ver. Para gerir os eletrodomésticos em casa, das duas uma. Ou os eletrodomésticos são inteligentes e têm capacidade de comunicação, e já começa a haver a nova geração de eletrodomésticos, não é? Que têm ligação à internet, não é? Mas não precisamos de ir para isso. Ou seja, basta que se utilizem as chamadas smart plugs, ou seja, uma tomada que é uma tomada que tem capacidade de comunicação. Portanto, com um protocolo de comunicação tipo Zigbee, o tal sistema que eu falei, o Home Energy Management System, que faz a gestão dos equipamentos e que envia por comunicação, por uma comunicação no protocolo Zigbee, wireless, sem fios, não é? Sem fios, isto é que é importante, e que liga ou desliga o equipamento. E, portanto, claro que o equipamento tem que estar sempre ligado, para que, quando é solicitado a funcionar, arranca e funciona, e, portanto, é possível já gerir uma quantidade significativa de eletrodomésticos com base neste sistema. Claro que o núcleo disto tudo é a inteligência, o tal Home Energy Management System, mas que é uma coisa que não é nada do outro mundo. Nós já fizemos mais do que um piloto para esse tipo de sistemas, e eu lembro-me que foi por volta de 2014, 2015, já tínhamos soluções para isso, e com custos no piloto que eram inferiores a 100 euros por unidade. Portanto, hoje, e com um efeito de escala, conseguíamos baixar aquilo para valores inferiores a 50 euros por unidade. Mas, quer dizer, nem precisamos de ir tão longe, ou seja, para soluções de hardware. Próprias soluções com base em iPhone, não é? E com informação na cloud, permite-nos resolver isso. Mas isso já estou a futurar um bocado. Mas, portanto, as soluções estão aí, são de rápida implementação, e o futuro vai nos levar claramente nesta trajetória. Não é? Pronto, espero que tenha respondido. Eu gostava apenas de dar aqui uma pequena chega para deixar aqui uma reflexão, e muitas vezes porque as coisas não evoluem, se calhar mais rápido daquilo que nós estávamos a desejar. Vamos pensar que atualmente um ponto de consumo tem um contador inteligente, e isso foi uma baixa tensão especial, uma média tensão já tem lá um modem associado a esse contador inteligente. Se nesse ponto de consumo instalarmos uma central fotovoltaica acima de 4 kW, estamos a montar um segundo contador inteligente mais um segundo modem. Bem, para termos então o tema da flexibilidade, lá em que a rede está a impor o SCADA, que é um caminhão de tiro para transportar uma caixa de 5 kg, precisamos de um terceiro modem, mais um terceiro contrato de comunicações. Não há aqui uma coisa estranha, ou seja, um ponto de consumo é preciso ter 3 contratos de comunicação de rede para fazer praticamente a mesma coisa?
Ainda não entendi muito bem porque é que a e-redes não sai deste paradigma. Ok. Muito bem. Para responder às questões colocadas do Pacto, passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, por favor. De uma forma muito sintética, antes de mais agradecer, eu sou engenheiro eletrotécnico, portanto este tema, como devem perceber, para mim é aqueles que me sinto muito motivado. Mas queria agradecer as perguntas sobre o Pacto e dar duas notas. Primeiro, obviamente, a inovação tem presidido àquilo que tem sido a atuação do município nos últimos anos. Não fosse nós estarmos aqui no Porto Innovation Hub e, desde 2013, haver um pelouro responsável pela inovação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa tão simples quanto nós temos procurado em tudo aquilo que fazemos ir transformando a cidade, se quisermos, à custa da inovação. Seja através do... Quando estamos a fazer um novo parque, o Parque da Asprela, esse parque de estar adaptado às chuvas intensas e, portanto, na realidade ele é um grande lago, ou há de ser um grande lago quando chover intensamente. Isso teve muito de inovação associado nomeadamente à Faculdade de Engenharia. Mas sendo em coisas tão corriqueiras quanto, por exemplo, quando somos desafiados. Há um aspecto... Nós vemos um momento triste da história mundial, obviamente, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas a verdade é que o stress colocado nos sistemas de energia veio fazer coisas tão simples quanto estas. Foi o que é que podemos fazer para poupar. E há um aspecto que nós poupamos, e poupamos a sério, e estamos a falar de muito dinheiro, de dinheiro dos nossos impostos e que pagamos, que foi tão somente desligar, eu penso que é 10 minutos, antecipar, ligar mais tarde 15 minutos e antecipar meia hora. Acho que foi mais ou menos assim, não é? Nisto, na iluminação pública. Ninguém notou. Sempre gastamos este dinheiro. Sempre gastamos. Ao longo de anos e anos e anos gastamos este dinheiro e ele não era preciso para nada. A questão é que muitas vezes a inovação não é preciso ir a grandes coisas. Às vezes a inovação é tão simples. Mas eu devo dizer que o tema da energia, e nós vimos aqui 3 excelentes apresentações, e o Rui também fez o favor de explicar tudo aquilo que nós andamos a fazer, e de facto, hoje nós vivemos nos temas da sustentabilidade, no tema da energia, da descarbonização, eu acho que avanços, como há muitos, já não vivíamos. Esta lógica de vermos o mundo científico, se calhar vou dizer assim, o mundo empresarial, o mundo público, isto nunca aconteceu. Eu peço desculpa, mas nunca aconteceu. Eu não estou aqui a criar. É que nunca aconteceu. Eu hoje, já conhecia um bocadinho do que o hospital tinha feito, mas sinto um orgulho enorme em ter uma instituição como o Hospital de São João, não é, as instituições do país, que tem um trabalho gigante naquilo que é a gestão de um ativo, claro que é seu, mas que se nós olharmos, e este é o problema do país, se nós olharmos aos outros grandes consumidores que temos no país, do mesmo género do hospital, de certeza que não temos muitos exemplos como este que acabamos aqui de ver. Portanto, nós temos que aplicar muita inovação, muito conhecimento, muito know-how, para fazermos avançar, e claramente o Porto anda a fazer isso. O Agra do Amial é uma das comunidades energéticas financiadas pelo Fundo de e-Grants. Todas as minhas equipas trabalham com projetos europeus. Todas. Não há nenhuma equipa que eu tutelo que não esteja a trabalhar com fundos europeus. Não é os fundos nacionais. Esses toda a gente tem direito e vai lá buscar a sua cota à parte, como eu costumo dizer. Os fundos europeus candidatar diretamente normalmente têm taxas de aprovação de 7%, o que significa que temos de ser muito bons e em consórcios muito bons. Portanto, inteiramente, é daqueles temas também que dava para estar aqui a falar de 2 horas. O pacto, obviamente, tem que estar muito relacionado com tudo que é inovação, tudo que é tecnologia, e respondendo muito diretamente à questão do cidadão, que esse é um tema muito premente. Como eu disse, o pacto é um compromisso de cidade, é um compromisso com todos os cidadãos. Como é que nós atingimos as metas? Só de uma forma, mudando o paradigma. O que é mudar o paradigma? Não é mudar o paradigma apenas do que nós ouvimos aqui falar. Estes são os excelentes exemplos de alguém que, perante uma decisão, e acho que aqui ficou muito bem claro, que é a SONAI começou a perceber na distribuição que a energia era algo que tinha que se ocupar, já há alguns anos, obviamente, mas tinha que se ocupar. Tanto que deu origem a uma empresa. O hospital também olhou para isto como uma parte estratégica e alterou toda a filosofia que tinha, porque o hospital podia continuar a fazer como todos os hospitais fazem em Portugal, que é continuar a comprar energia em média tensão, aquecer com, se calhar ainda utilizaria, se calhar, a nafta. Portanto, estas são as mudanças que os grandes também podem suscitar. Agora nós temos que ir, de facto, ao cidadão comum. E aí concordo com quero só dar 2 ou 3 exemplos de coisas muito concretas que às vezes não se esquecemos.
A primeira, se a mobilidade é tão importante, e devemos discutir aqui a mobilidade, devemos trazer o tema da mobilidade, é tão importante para descarbonizarmos, a mudança de paradigma tem que ser, eu estava a ver os últimos dados, estava hoje um relatório que aparece publicado na Proteste, 60% das pessoas no Porto deslocam-se de carro. Se continuarmos com este índice, podem esquecer a neutralidade. Se podemos sair todos daqui, que não vai... Portanto, se for para o outro deixar... Não é? Se nós continuarmos a usar o nosso carro, e se for só para os outros deixar o carro, se podem esquecer, não vamos mudar nada. A cidade não vai atingir metas nenhumas. Portanto, nós temos que mudar, o cidadão tem que mudar. Agora, como é que um cidadão muda? Tem que ter incentivos. Por isso é que nós investimos tanto na redução do tarifário. Por isso é que nós investimos na gratuitidade para os jovens. Eu stress, já muitas vezes, se calhar algumas das pessoas já me ouviram falar, nós temos 200 mil validações de jovens entre os 13 e os 18 anos, que têm o cartão Porto Ponto, na cidade do Porto. 200 mil por mês. Nós, de facto, mudamos aqui alguma coisa na cidade com este pequeno incentivo. Portanto, há de facto coisas que nós temos que fazer. Em termos de energia, e não queria deixar, por não falar, a mobilidade está muito relacionada ao tema da energia, queria dar isso, mas em termos da produção de energia. E há a iliteracia que falou, que é, de facto, muito preocupante. Não é aqui em Portugal, eu acho que é em todo o lado. A discussão que nós temos com cidades parceiras europeias é exatamente, em todo lado há um problema. As pessoas pagam a conta ao final do dia e não fazem ideia se estão a pagar potências a mais, se devem mudar para biohorário, se não devem, não fazem ideia. A maioria da população não sabe. E atenção, não tem a ver com o facto de maior formação académica, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos a tentar fazer com isso é, através de um projeto que é o Porto Energy Hub, onde no Gabinete do Município se pode dirigir, marcar uma reunião e apresentar o seu condomínio ou a sua casa, e nós tentaremos ajudar, nomeadamente avaliando aquilo que é a casa ou o edifício, o que é que pode ser feito, que fundos, que iniciativas é que existem que podem ajudar a financiar, e é neste caminho que nós queremos sair, sendo que, e aí concordo consigo, tem-se ajudar as pessoas que não têm condições económicas para fazer investimentos. Aí é um facto, aí há vários, nós ainda não temos ainda fechado sobre isso. Neste momento, o incentivo que estamos a dar é quem produzir energia no seu edifício, na sua casa, nós passaremos a dar um incentivo do IMI, ou seja, o IMI será reduzido para essas pessoas, tentando incentivar essa produção. Portanto, sendo muito claro, o pacto é algo que tem que fazer quase a puxar o sentimento de ser português. Nós temos que dar um exemplo, e o exemplo é a mudança do paradigma. Um paradigma na maneira como nós nos comportamos perante o mundo, que de facto tem que mudar, porque se não mudarmos, ficaremos num caminho que só nos leva ao abismo. E o abismo tem a ver com coisas que vamos todos sofrer. Já sofremos, mas vamos cada vez sofrer mais. Eu sei que isto parece, às vezes, profetas da desgraça, não somos, acho que não tem nada a ver com profecias, mas tem a ver com que nós temos a noção que temos impacto, e os nossos impactos podem ter origem a algo que nós depois não conseguimos controlar, na medida em que gostamos. Os engenheiros gostam muito de controlar tudo, quando é que se produz, quando é que não se produz energia, às vezes pode deixar de ser possível. Pronto, eu peço desculpa, não vou tomar mais tempo, deixo a palavra aqui para o Rui para terminar, não sei se... Não, dado o adiantar de hora, eu terminaria a sessão, agradecendo a todos a presença e agradecer por terem participado nesta primeira sessão de um conjunto de 10 sessões rumo à neutralidade carbónica do Porto. A próxima sessão é na próxima semana, sobre o tema... Mobilidade sustentável. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos oradores, foi um prazer, muito obrigado.